Bem, pessoal, vamos de BTC no final desse domingo, 11 de dezembro. Agora na Espanha são 22 horas e 14 minutos, no Brasil 18 e 14 da tarde. Esse candle aqui no semanal, começa pelo gráfico semanal, cujo desenho termina agora em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, vai fechar comprador, ou seja, é muitíssimo provável que isso aqui seja sucedido por mais um candle comprador que vai retornar com certeza em direção à MM200 aqui no semanal, que segue em 24.122. Ela vai subir para um patamar aqui acima de 24.200, podendo bater talvez 24.300. Ela tem subido mais de 100 dólares por semana, justamente porque a MM200 segue embicada para cima, apontada para cima, porque a média móvel de 200 períodos nada mais é do que a média dos últimos 200 fechamentos. E como tem um monte de candles aqui cujo fechamento se deu acima de 50 mil, alguns até acima de 68, 69 mil, então ela segue embicada fortemente para cima. No gráfico diário ficou bonita a BTC, a gente não perdeu a mediana do canal de Keltner durante o final de semana. As três linhas do canal seguem levemente apontadas para cima, podiam estar um pouco mais agressivas. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue perdendo espessura, o que indica que os compradores estão retomando o controle da BTC. O DXY aqui no diário, não, no semanal, desculpa, tá tombando igual uma jaca. Deixa eu botar aqui no diário para a gente ver. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. É o dólar norte-americano contra libras esterlinas, francos suíços, e normalmente quando o DXY desaba, a BTC sobe e vice-versa. Essa última queda aqui, infelizmente, não foi surfada pela BTC em razão do crash da FTX. Mas vocês vejam que a gente vai buscar essa congestão aqui na altura de 99, 100. Agora o DXY está em 104,58. No semanal, tá nítido que a inércia movimentacional do semanal vai levá-lo aqui para a média móvel de 200 períodos no semanal, na altura de 99, 100. É para lá que a gente vai. Aqui pode ser que na altura desculpa, a média móvel está em 97. Na altura de 99, 100, que é esses topos aqui, ela pode enfrentar uma congestão. Mas a tendência é de baixa do DXY, o que nos faz pressupor que a tendência no médio curto prazo para a BTC é de alta. No intraday, a BTC está um reloginho, todos os sinais da sala de sinais fecharam rapidamente hoje. A gente ofertou o sinal aqui, ó. Rapidamente ela voltou para ver o up, depois deu bons trades, ó. A gente esgarçou a upper, chegamos a romper a upper de baixo para cima, voltou para ver o up rapidamente. Agora, nesse momento, ela deu uma ameaçada aqui de esgarçamento da lower, já está voltando para ver o up. A BTC respeitando o script aqui do nosso setup. Na seara fática, Sam Bankman-Fried foi oficialmente incluído como testemunha para a audiência que o Congresso norte-americano vai realizar agora sobre o colapso da FTX. Ele tem que comparecer e sob juramento. Vamos ver a quantidade de bobagem que ele andou falando na imprensa. Pode sim levá-lo para prisão, porque lá ele vai estar sob juramento. E a última versão do desktop media player do Windows, o Winamp, vai suportar NFTs de música, ou seja, os gigantes do mercado corporativo tradicional aportando pesado no mundo cripto. E a polícia chinesa prendeu 63 suspeitos de lavagem de dinheiro, num total de 9 bilhões de reais movimentados através de criptografia. A China segue perseguindo quem faz uso de criptografia, principalmente para remessas transnacionais de divisa. É o novo normal. A China agora declarou guerra a quem se vale da criptografia à margem do ordenamento jurídico chinês. E a Arábia Saudita, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, se reuniu com Xi Jinping e acertou um investimento de 50 bilhões de dólares na cúpula chinesa que aconteceu em Riad, na Arábia Saudita. O alinhamento do MBS com o Xi Jinping e o Vladimir Putin é ostensivo. Na verdade, eles estão criando um bloco eurasiano em contraponto à zona do euro e Estados Unidos da América. Vamos ver como vai se desdobrar
essa tríplice aliança Xi Jinping, MBS, Mohammed bin Salman e Vladimir Putin. E o maior evento dessa década não foi a pandemia, também não foram os protestos de 6 de janeiro no Capitólio, também não foi a guerra na Ucrânia, muito menos essa mega crise estagflacionária pela qual os Estados Unidos está passando e vai suportar. O maior evento dessa década, sem dúvida, foi o advento da censura no lado ocidental do planeta, principalmente capitaneada pelas Big Techs, que tentam moldar a verdade com algoritmos e a mídia corporativa, de um modo geral, ocidental, que enviesou por esse caminho de tentar modular a verdade. Enfim, esse é o maior evento dessa década. Tem uma reportagem muito extensa aqui na Zero Hedge, dando conta de que essa nova realidade do Ocidente vai impor uma mudança na geopolítica e no tamanho dos conflitos que vem por aí. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um membro da antiga Casa Real Alemã, a Casa Reuss, o Heinrich XIII da Casa Reuss, foi preso junto com aquele grupo de extrema-direita que tentou tramar um golpe para derrubar o governo e assumir o poder no Estado alemão. Ele que pertencia a uma casa real que deixou de ter qualquer título nobiliárquico. Na Alemanha, todos os títulos nobiliárquicos foram extintos pela Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição do Reich. Mas é um aristocrata com muito patrimônio e que pertencia a esse grupo de extrema-direita que queria dar um golpe na Alemanha. Ele acabou detido com mais de 60 pessoas. Enfim, a foto dele está aqui estampada na capa do New York Times. O Heinrich XIII da Casa Real Reuss segue preso até o presente momento, junto com um grupo de extrema-direita que tentou dar um golpe na Alemanha. Gente, a BTC segue resiliente, acumulando em direção à MM200, que agora, depois da virada da VWAP de domingo para segunda, vai para 24.200 e pouco, talvez 24.300. Ela segue embicada para cima, porque é a média dos 200 últimos fechamentos desses candles aqui. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. E eu vou fazer um vídeo específico, porque tem muita gente me pedindo sobre o chat GPT, que é o novo dispositivo de inteligência artificial ofertado pela startup de inteligência artificial do Elon Musk, a OpenAI, que vai ofertar ao mercado uma nova abordagem de inteligência artificial totalmente disruptiva. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso para ensinar vocês a acessar essa plataforma, e que promete sim ser alimentada de forma descentralizada pela Web3 e pode desbancar esse atual modelo de inteligência artificial do Google através de pesquisa, que é um modelo que reinou nas últimas 2 décadas, basicamente, mas é um modelo financiado também por patrocinadores. Para aparecer na primeira página do Google é preciso pagar, obviamente. Boa parte das informações que aparecem na primeira página de pesquisa do Google são pagas. Isso aqui é uma outra abordagem de inteligência artificial muito interessante. É o Elon Musk chegando nessa nova fronteira da inteligência artificial, e vai levar a Web3 junto, já que o Elon Musk promete alimentar a fonte de dados através de criptografia, ou seja, remunerar as fontes mais fidedignas. É o novo normal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Grande abraço. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.